Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês um pouquinho da ferramenta NS, Network Simulator. A ferramenta NS é uma ferramenta muito utilizada para simulações de ambientes de rede. E ela permite a visualização do que acontece na rede, dos pacotes trafegando entre nós, de uma maneira muito bacana e animada, utilizando uma ferramenta chamada NAN, que é uma ferramenta que funciona junto com o NS, que o NS faz a leitura do que acontece na rede depois da simulação. É gerado então um arquivo de trace. Esse arquivo é visualizado pela ferramenta NAN, que anima tudo o que aconteceu na rede. Ferramenta muito bacana, uma ferramenta muito legal, que pode ser utilizada para diversas simulações e, claro, poder permitir de maneira visual o entendimento do que está acontecendo em um ambiente de rede. Eu já cheguei a orientar alguns trabalhos de NS. Se vocês tiverem interesse, podem enviar um e-mail para mim ou fazer contato comigo no Facebook. Vocês encontram lá Marcelo Daibert ou e-mail marcelo@daibert.pro, que eu faço questão de enviar os trabalhos que eu já orientei. Já orientei até agora, nós estamos no ano de 2012, 2 trabalhos sobre NS, trabalhos que ficaram bem legais. O pessoal geralmente tem uma dificuldade muito grande de instalar a ferramenta NS. Ela funciona nativamente no Linux. Aqui eu estou apresentando para vocês essa videoaula numa distribuição Red Hat Based. Estou aqui utilizando Fedora. Existem aí algumas versões para Windows, mas com muitas limitações. Sugiro nem que utilizem, pelo menos até a data que foi gravada essa videoaula, as limitações eram muito grandes no Windows, então não vale a pena nem instalar, porque não dá para você instanciar diversos recursos de rede que só na plataforma Linux você vai conseguir, na versão para Linux. O site do NS é esse daqui, easy.edu, nsnan/ns, ns-build.html, que na verdade o site não é esse, Esse aqui é um site que mostra como que faz a instalação. Basicamente tem um tutorialzinho do que é necessário para instalar o NS. A primeira vez que eu instalei o NS, tinham me falado que o NS era complexo de instalar, e realmente ele é bem chatinho de instalar, porque ele tem uma série de dependências. Por exemplo, você precisa ter o TCL instalado, o OTCL, TCL-CL, porque que aí instala a libtcl, porque é a linguagem padrão do NS2, o próprio NS2, o NAN, que é a ferramenta de visualização da simulação que ocorre no NS, Xgraph, é uma ferramenta para plotar gráficos, PEL, porque a ferramenta, alguns sistemas de testes você vai programar em PEL, ela é utilizada em PEL, apesar que os scripts que você programa sempre vão ser em TCL. TCL na verdade é OOTCL, que é uma versão orientada a objetos da versão TCL, da linguagem TCL. Isso no NS2. Já existe a versão NS3, que mudou radicalmente tudo que a gente já conhecia no NS2. No NS3, para vocês terem uma ideia, você vai programar em C++ os scripts. Então, ou seja, mudou bastante mesmo, já que o NS2 você programa em TCL, OOTCL na realidade. Eu vou mostrar alguns scripts em OOTCL para vocês, e o NS3 você vai programar em C++. TCL Debug, DMalloc, ou seja, uma série de bibliotecas que são necessárias para que o NS seja instalado. Desenvolveram. Vou ser honesto com vocês, eu nunca tentei instalar ferramenta por ferramenta, não, porque se eu já tive dificuldade utilizando um pacote chamado NS All-in-One, todos em um, imagine se você for ter que fazer a instalação manual de cada uma dessas ferramentas, Então foi bem complexo. Aqui embaixo aqui tem um tutorialzinho de como faz a instalação.
né, o que você precisa. Ó, required component é que você tem que instalar, e optional para alguns recursos. Por exemplo, se eu não instalar o NaN, eu só vou ter o NS rodando. Eu não consigo visualizar as animações resultantes da simulação, né? Então ele coloca como optional, mas é opcional, mas é uma ferramenta necessária, né? Bom, então para vocês verem tudo que é necessário aqui, né? Entretanto, eles desenvolveram, como eu disse para vocês, uma ferramenta chamada NS All You Want, que está na versão 2.35. Eu até fiz download dela, tá com o link achurado aqui, de uma versão que saiu em novembro de 2011, que eu fiz a instalação nesse computador, nessa distribuição Fedora. Já tive a oportunidade de instalar o NS em Red Hat Based e também em Debian Based. No caso, eu utilizei, se não me engano, foi uma distribuição Ubuntu. Já tive sucesso nessas duas distribuições. Existem alguns repositórios que têm o NS instalado. Façam uma pesquisa na internet para vocês darem uma olhada para ver se tem algum repositório, seja do apt-get, seja do yum, que tenha e que seja funcional, óbvio, a instalação do NS. Mas eu sempre tive sucesso de instalar utilizando esse NS All You Want, que tem um script de instalação que compila cada uma das ferramentas e faz a instalação dessas ferramentas no teu sistema, né? Para vocês darem uma olhada aqui no diretório NS All You Want, vou entrar aqui no console, só vou arrastar um pouquinho o console aqui, me permitam não utilizar o console inteiro na tela, porque o sistema de gravação que eu estou utilizando está comendo um pedaço do terminal se tiver em tela cheia, mas não vai atrapalhar muito não. Vamos deixar aqui, deixa eu entrar aqui em root, mudar para root, porque eu quero acessar alguns diretórios de sistema. Eu instalei dentro de /ns, observe que eu tenho um pacote aqui, NS All You Want, um pacote de 57 megas, tá? Que eu fiz a instalação, eu mandei descompactar, é um pacote tar.gz, no diretório NS All You Want 2.35, que é a última, e aí vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho um scriptzinho chamado install. Esse script install, o que ele faz? É um script longo, 25K. Esse script ele faz a compilação, dá basicamente um .configure, um make install em cada uma das ferramentas. Ó, o NS está aqui, o NaN está aqui, tem o manuais, SGB, olha o TCL aqui, ó, o TK, o XGraph, o Zlib, que são bibliotecas, que são ferramentas que são necessárias para a instalação do NS. E tudo isso numa ordem adequada, por quê? Vou dar um exemplo. Para se compilar o NS, precisa ter o TCL já configurado na máquina. Então, ou seja, tem uma questão de pré-requisitos aí também que são avaliados por esse script. Por isso que o script NS All You Want é tão interessante e é a forma que eu sugiro a quem tiver interesse em instalar o NS, siga para poder fazer sua instalação, caso você não encontre aí um repositório do apt-get ou do yum para poder fazer a instalação. Eu nunca tive a oportunidade de instalar o NS em nenhuma outra distribuição, senão Debian, no caso foi uma distribuição Ubuntu, né, mas é Debian Based, ou Red Hat, no caso aqui Fedora. Já instalei no Fedora e no CentOS também. Ok, pessoal? Bom, eu já estou com o ambiente instalado. Ah, um detalhe. Na instalação, mesmo rodando o script, pelo menos já aconteceu comigo em todas as vezes, sempre foi necessária a instalação de alguma biblioteca. E às vezes aquela biblioteca tinha dependência de outra biblioteca e assim sucessivamente, que dificultava um pouquinho a instalação. Primeira vez que eu instalei o NS eu demorei, nossa, foi uns 2 dias. Nas próximas vezes eu ganhei já as manhas, sabia mais ou menos quais bibliotecas, demorava aí uns 30 minutos para poder fazer a instalação, mas mesmo assim, utilizando o NS All You Want, uns 30 minutos para fazer a instalação. Bom, vou entrar no diretório do NS, que eu já tenho aqui, e eu já tenho o executável dele, que é o NS. Vocês verificarem, ele já me dá um shellzinho aqui para eu programar nesse ambiente. Não é o que eu quero fazer, eu vou desenvolver um script de simulação de rede, né? Qual que é o básico do NS?
né? A gente desenvolve um script de simulação de redes, né? Esse script ele é executado pelo NS, pela ferramenta NS. A ferramenta NS simplesmente gera um arquivo de saída com a simulação, que esse arquivo aqui, ó, um exemplo aqui, alt.nan. Esse arquivo, ele tem, vocês estão observando 0,2, isso aqui é o segundo da simulação e o que aconteceu, ó, que provavelmente teve um pacote TCP que passou por aqui, ó, observe. Então tem todos os nanosegundos da simulação. A ferramenta NAN, que é uma ferramenta de visualização da saída do NS, pega esse arquivo e simplesmente apresenta uma animação daquilo que é exibido na simulação de rede. Tá? Vou preparar um exemplo muito simples aqui para vocês, que eu desenvolvi. Vou utilizar o NAN para isso, tudo bem? Mas vou apresentar primeiro o que eu quero, para aí sim mostrar o script e depois mostrar a simulação. Porque é uma forma de mostrar a visualização do que eu quero apresentar para vocês. Vou executar o NS aqui no script que eu fiz, ó, nsimple.tcl, ferramenta NAN entra aqui, ó, vou maximizar. E olha só que interessante, vamos editar aqui só para ficar mais fácil. Na simulação que eu quero apresentar para vocês, eu tenho o seguinte ambiente. Se não me engano, é exatamente isso. Eu tenho o nó 2, que está simulando como se fosse um roteador, tá ok? Eu tenho o nó 0, que está simulando um sistema final, um end system. O nó 1, que também é um sistema final end system, e o nó 3. A ideia é a seguinte: eu quero enviar pacotes do 0 para o 3 e do 1 para o 3. Não sei exatamente qual é a capacidade de link, não, mas a ideia é a seguinte: vamos supor que esse enlace do 0 para o 2 tenha 2 megabits, do 1 para o 2 tenha 2 megabits, e que do 2 para o 3 tenha 2 megabits. Concordam comigo? Se eu correr um tráfego simultâneo do 0 e do 1, no máximo, eu teria que ter 4 megabits aqui. Então eu quero simular um gargalo no roteador 2, onde vai ocorrer a perda de pacote, né? Só que eu quero apresentar uma situação mais interessante ainda. O 0, por exemplo, vai me enviar um tráfego FTP, que é, né, FTP na camada de aplicação de rede, é um File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos. Ele se utiliza do protocolo TCP da camada de transporte, Transmission Control Protocol, e vou enviar um tráfego constante, o DP do 1 para o 3. O DP na camada de transporte, User Datagram Protocol, ele é um protocolo que você não tem alguns recursos que o TCP tem. Quais são os recursos, por exemplo? O primeiro recurso mais interessante do TCP é justamente a confirmação, tal do pacote ACK, de Acknowledgement. Esse pacote, ele permite com que a janela deslizante do TCP cresça, aumentando a velocidade, aumentando assim a quantidade de pacotes numa mesma rajada, né? Já que o TCP, ele, além de ter o ACK, ele também faz controle de fluxo e faz controle de congestionamento, justamente com o tamanho da sua janela deslizante, né? Vamos lembrar basicamente o que o controle de congestionamento faz. Caso eu tenha uma perda de pacote, o TCP para de transmitir, né? Porque ele identifica que tem um problema na rede, então ele vai parar de transmitir para que esse problema se resolva e aí ele volta a transmitir. A gente vai poder observar também um recurso do TCP, que é o chamado Slow Start, ou partida lenta. Ele não sai enviando a capacidade total da rede de pacotes. Ele envia um pacote. Recebeu ACK, ele envia 2. Recebeu ACK, ele envia 4. Recebeu ACK, ele envia 8. Até chegar no seu limiar máximo de crescimento exponencial,
para ir para o crescimento linear. Todos esses conceitos que eu estou falando para vocês são conceitos inerentes à disciplina de redes de computadores. E caso vocês tenham alguma dúvida, sugiro o livro do Tannenbaum ou o livro do Kurose de redes de computadores. São os dois livros mais famosos aí do assunto, pelo menos na minha opinião. Ou tirem as dúvidas aí no YouTube mesmo, estou sempre disposto a responder. Tá ok, pessoal? Bom, a ideia basicamente é essa, a gente conseguir ver um gargalo aqui no 2, na simulação. Eu não vou executar a simulação, não é o meu objetivo. Agora, eu vou apresentar primeiro o script TCL que faz que cria esse ambiente que eu sugestionei aqui nesse momento. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vou fechar aqui, vou fechar o NaN, vou mandar visualizar esse NS5 aqui. Então, olha só, esse script, se vocês tiverem interesse, mandem um e-mail para mim, uma mensagem no Facebook que eu disponibilizo ele para vocês, tá ok? Ele veio de um trabalho que eu fiz no meu mestrado para mostrar o funcionamento de alguns recursos das redes, né? E a gente consegue visualizar muito bem, especialmente com a animação do NaN. A primeira coisa que eu faço é instanciar uma variável, que aí aqui é um objeto, do tipo simulação, né? Então eu dou setNS, que é o nome da minha variável, new simulator. E atribuo duas cores para esse NS. Primeira cor, blue, a segunda cor, red. Blue, azul, red, vermelho. Serão as cores que o NAN vai se utilizar para representar os dois tráfegos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um tráfego UDP e um tráfego TCP. No caso do TCP, eu vou utilizar o FTP na camada de aplicação. Eu vou criar um arquivo chamado out.nan e vou atribuir a minha simulação, né, que seria esse $ns, que é a minha variável, um NaN trace all, ou seja, vou mandar fazer um trace específico para a ferramenta NaN, do tipo total, do tipo all, passando para o meu arquivo out.nan, que eu abri aqui com permissão de escrita. Então, observe que eu estou inicialmente configurando a minha simulação e configurando o arquivo que vai ter a saída da minha simulação, já que o NS não faz nada além que simular. Ele simula e gera um arquivo de saída. Somente isso. Aqui eu tenho um procedimento finish, que é um método que eu chamo lá no finalzinho. Ó, vamos achar onde é que tá. Tá aqui, ó. NS at 5.0 finish. Então eu estou executando esse método finish aqui. Quando eu for executar, eu vou mostrar o que ele é. Aí eu vou explicar exatamente o que ele é. Tudo bem, pessoal? Então vamos pular ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar meus 4 nós de rede. O nó 0, o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Como vocês viram naquela imagem, eu tinha 4 nós, de 0 a 3. E criar os links de um nó para o outro, falando qual a sua capacidade do link, qual o tempo de propagação de um pacote nesse link e qual a política de fila desse link. Vamos explicar cada um desses elementos. Então eu dou um NS duplex link, que é um link do tipo full duplex, do nó 0 ao nó 2. Ó, o nó 2 é o roteador, vocês lembram disso? O nó 2 era o nosso roteador. Então, eu vou ter do nó 0 ao nó 2, eu vou ter um enlace do tipo full duplex de 2 megabits, com um tempo de propagação de pacote de 10 milissegundos. Significa o quê? Um pacote, ao entrar nesse link, ele vai demorar 10 milissegundos para chegar do ponto 0 ao ponto 2. Ok, pessoal? Na política de fila drop-tail. O que é esse drop-tail? Caso ultrapasse o limite do link, é feita uma fila, e essa fila vai ser utilizando o conceito FIFO, First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Caso ultrapasse o limite, o último que chegar vai ser sumariamente descartado. Por isso, drop tail.
Drop é descartar, tail é rabo. Ok, pessoal? Drop, tail. Vou criar um enlace também do tipo duplex, do nó 1 ao nó 2, com também 2 megabits e também 10 milissegundos de propagação e também uma política de fila drop tail. E vou criar um enlace do nó 2 ao 3 de 1.7 milissegundos. Perdão, pessoal, 1.7 megabits por segundo. E uma política, e um tempo de propagação de 20 milissegundos. Ou seja, a única coisa que a gente sabe que do nó 0 ao nó 1 provavelmente vai ter a mesma distância, e do nó 2 ao nó 3 pelo menos o dobro da distância do nó 1, do nó 0 e nó 1 ao nó 2, já que o tempo de propagação do pacote ele é o dobro, né? A gente sabe que o tempo de propagação de pacote numa rede tem a ver com distância, já que não é variável o tempo de propagação de um pacote na rede, né? Não é variável porque, por exemplo, se a gente estiver utilizando um meio de fibra ótica, é a velocidade da luz. Se estivermos utilizando um meio elétrico, como um cabo de par trançado, um cabo coaxial, qualquer estratégia dessa, o tempo de propagação é a velocidade do som, próximo da velocidade do som, né? Em enlace sem fio, o tempo aí sim varia, porque existem outras constantes que devem ser avaliadas, né? Bom, então configurei aqui todos os meus enlaces. E configurei um tempo de espera entre o link para 10, o tamanho da fila para 10. Esse tempo limite da fila foi configurado do nó 2, do nó 3, e eu estabeleci 10 milissegundos. É o tempo máximo que eu vou esperar na minha fila, meu limite da minha fila. Bom, então aqui está configurada a minha infraestrutura de rede. Então todas as configurações são necessárias para eu criar uma rede, de fato criar uma rede. Estou aqui configurando então uma configuração, o meu TCP, que vai utilizar, o TCP vai ser uma aplicação do tipo FTP. Então eu crio uma variável TCP, instanciando um agente TCP, defino ele de classe 2, vou atachá-lo, ou seja, adicionar ao nó 0, então, ou seja, o nó 0 vai enviar um TCP, né? E vou criar um túnel, ou seja, que ele vai enviar do nó 0 para o nó 3. Então eu quero enviar do nó 0 para o nó 3. Mas para enviar do nó 0 para o nó 3, eu tenho que passar pelo nó 2, de acordo com a nossa infraestrutura criada anteriormente. E associei minha conexão TCP a esse tunelamento que eu estou chamando aqui da variável sync, que é um TCP sync. Configurei, associei então a esse meu TCP, Transmission Control Protocol, a esse protocolo, a esse agente TCP que eu criei, eu associei uma aplicação do tipo FTP. Então, o 0 vai enviar para o 3 uma conexão FTP. Perdão. O FTP, pessoal, o TCP de maneira geral, eu não preciso estabelecer qual é o limite de conexão que eu vou enviar, quantidade de pacotes de link que eu vou gastar. Ele vai crescer de acordo com partida lenta, exponencialmente, inicialmente até o limiar e depois linear até o máximo. Então ele vai tentar usar todo o link da rede. Já o DP não, eu tenho que estabelecer qual o tamanho do DP. Então eu configurei um agente UDP, associei ele ao nó 1, enviando ao nó 3. Então do 1 ao 3 eu vou ter um UDP, né? Associei ele aqui na cor 2, aqui eu tinha associado ele na cor 1, tá, pessoal? E aí configurei um CBR para esse UDP. CBR, pessoal, é um tipo de tráfego. É um tráfego Constant Bit Rate, então, ou seja, uma taxa constante de bits. E aí eu vou associá-lo ao UDP, com pacotes do tamanho de 1000 bits e numa taxa de 2 megabits.
e não randômico. Ou seja, 2 megabits de tráfego que eu vou utilizar. Tudo bem? Então, ou seja, vou utilizar o máximo da capacidade do 1 para o 2. Que o 1 para o 2 eu tenho, vamos voltar aqui, ó, do 1 para o 2 eu tenho 2 megabits. Então, vai utilizar exatamente o máximo que eu tenho. E aí eu inicio a minha simulação. Olha, no tempo 0.1 vai iniciar o FTP. No tempo 0.1 segundos, tá, pessoal? No tempo 1 segundo, inicia o CBR, que é o UDP. No tempo 4, o CBR para. E no tempo 4.8, o FTP para. E no tempo 5 é quando termina a minha simulação, que aí sim eu chamo o finish lá em cima, que eu expliquei para vocês. E aí eu mando o NS executar a simulação. Quando eu chamar o finish, olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai dar um global NS-NF, lembrando que NF é o meu arquivo out.nan. Eu vou dar um flush trace, ou seja, vou descarregar tudo que foi simulado para o arquivo e vou fechar o arquivo. E vou mandar executar o NAN. O NAN está no diretório anterior do que está sendo executado. E aí vou executar o out.nan com ele e vou demonizar esse processo. E vou dar um exit 0 no método para poder sair. Essa é a simulação. Vamos executar? Vamos botar aqui, ó. Quando eu executo, vai abrir aqui o NAN. Vamos configurar exatamente do jeito que eu tinha configurado. Vou clicar aqui no Edit. Então, vamos colocar aqui o 0, o 2 aqui, só para ficar bonitinho. O 1 aqui, vamos aumentar aqui. Opa, ficou muito grande. Isso, ficou excelente. Tá? Lembrando, então, o 0 vai enviar pro nó 3 um FTP TCP. Vai ter que passar pelo 2, né? Vai iniciar em 0.1 esse tráfego FTP. O 1 também vai enviar para o 3, mas um CBR em UDP, né? Então, vamos avaliar esse processo. Aqui eu tenho no NAN, eu tenho os controles, eu vou mandar simular. Aqui eu tenho o tempo recorrente. E aqui, ó, dá para eu diminuir ou aumentar a velocidade. Então, por exemplo, em 0.1, o nó 0 está enviando um pacote. Observe que, por conta do que é TCP, eu tenho o recurso de partida lenta na rede, ele está enviando um pacote somente. Então, vou aumentar um pouquinho a velocidade, ó, desse pacotezinho azul, foi a configuração que eu associei para o 0. Ó, e o 3 está retornando uma informação aqui. Essa informação é justamente o ACK. Quando o ACK for recebido, ó, vai enviar um pacote e 2 pacotes, ou seja, aumentou o tamanho da minha janela deslizante, né? E aí ele vai reconhecer 2 pacotes. Provavelmente aqui a estratégia de confirmação do pacote ou é o go back N ou a retransmissão seletiva. Acredito que seja retransmissão seletiva, porque o go back N, quando recebe, por exemplo, 4 pacotes, ele reconhece os 4 com um pacote só. A retransmissão seletiva, ou repeat selection, né, repetição seletiva, ele reconhece todos os pacotes individualmente. Então, está crescendo aqui a rede. Com 1 segundo, então você está usando a rede aqui que está uma maravilha. Lembrando que aqui eu tenho 1.7 megabits e aqui no máximo posso ter 2. Mas a janela ainda não cresceu tudo que poderia. Ó, tá vendo? A rede ainda está ociosa. Vou aumentar aqui a velocidade. Vocês vendo o crescimento da rede. Quando chegar no 1.0 eu vou parar, né? Que no 1.0 vai iniciar o CBR, que seria o tráfego UDP. Lembrando que o UDP não tem ACK, né? Se eu perder o pacote UDP, ele não tem reconhecimento, não tem timeout para retransmitir, não tem nada. Então, vou mostrar para vocês que o UDP é extremamente prejudicial. Veja que o tráfego FTP está rodando perfeitamente, a janela deslizante está aumentando, ó, começou agora o UDP. O UDP já começa a enviar a quantidade de pacote que der. Ó. Olha só o que vai acontecer, vai começar a dar gargalo agora. Ó. Tá perdendo pacote, tá perdendo pacote. A partir do momento que eu perco o pacote, o tráfego UDP não está nem aí para estar perdendo pacote. Perdeu, já era. Mas o FTP não. Se ele identifica um pacote que perdeu, ou seja, dá timeout aqui no emissor, já que o ACK não chegou, ele vai
parar de transmitir e vai enviar aqueles pacotes que foram perdidos. E aí a janela deslizante, que antes estava transmitindo, sei lá, 16 pacotes por vez na sua rajada, e passa a enviar 0 de novo. O que vocês vão observar daqui em diante na simulação é que o UDP vai consumir toda a rede e o FTP vai ficar parado, enviando de vez em quando algum pacote, mas com conectividade nula, porque ele não consegue link para poder crescer por conta do recurso de controle de congestionamento que o TCP tem. Observem, eu estou em 1.1 segundos. Veja a simulação, 1.1 segundos. Ó, o DP já dominou aqui. Hora ou outra o TCP vai mandar alguma coisa, tenta crescer, mas já perde, aí já era. 2 segundos. Só o DP dominando. Ó. Vai parar o tráfego CBR em 4 segundos. 3 segundos. 3.5, 3.6, vai ver que o DP, mesmo assim o DP ainda perde. Por que o DP perde? Porque eu tenho 2 megabits aqui e aqui eu tenho 1.7. Provando que mesmo assim ainda tem um gargalo e eu perco ainda os pacotes UDP. Ó, terminou. Aí agora vai começar a crescer o TCP novamente. Partida lenta, inicia devagarzinho, vai crescendo, até que em 4.8 o DP para de transmitir. Vai acontecer agora, ó. Parou de transmitir. Beleza. Até que em 5 segundos finaliza a simulação. Mas o último recurso que tem é em 4.9222569. Último registro que tem. Observem, pessoal, que o que eu mostrei para vocês foi simulação de 5 segundos do que acontece na rede com 2 tráfegos. Ou seja, eu consigo mostrar muita informação de como o TCP funciona, de como o UDP funciona, de como recursos de estratégias de confirmação, como o go back N, como repetição seletiva funcionam, como que a partida lenta funciona, como que o reconhecimento de pacotes funcionam, que é muito interessante, muito legal. Essa é uma apresentação muito rápida do que é o NS, espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta que eu acho muito legal, gosto de trabalhar com ela, utilizo ela na graduação para provar alguns conceitos para os nossos alunos, para não ficar tão na teoria essa disciplina de redes 1, pelo menos na instituição que eu leciono tem redes 1 e redes 2. Redes 1 é extremamente teórico, são camadas de rede, conceitos principais de camadas de rede, apresento aí todas as camadas que existem para em redes 2 mostrar alguma prática. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, façam contato. Me adicionem no Facebook também, só procurar Marcelo Daibert por lá. Grande abraço para vocês e até a próxima.